Começa agora uma edição do programa Roche Online, uma série de web meetings ao vivo via internet sobre medicina diagnóstica. O Roche Online é uma iniciativa da Roche Diagnóstica Brasil. Obrigado pela participação. Edson Sasaki, a família Sasaki daqui do interior de São Paulo. O pessoal acompanha a gente há bastante tempo também. O grande Edson, um abraço para você. Podemos afirmar que existe uma relação direta entre o aumento da lactatemia e a acidez metabólica? Com certeza. Na verdade, isso não é questão de ser tão confiável ou não quanto a gasometria, são coisas diferentes, porque obviamente a acidose ela vai em função de outros íons e outros ânions também que a gente pode medir. Obviamente os níveis de lactato têm alta correlação com esse paciente com pH baixo. O lactato alto, à medida que você ajusta seus níveis de lactato, a tendência é o seu pH retornar às funções normais. Obviamente com a facilidade muito maior, uma gota, 30 segundos a gente já tem a medida. Ok, Edson? Um abraço para você também. Caio, ele pergunta, um animal que sofre uma parada cardíaca imediata e logo em seguida é submetido à reanimação com sucesso, se os níveis de lactato devem ser reconsiderados com relação ao período de 6 horas. Interessante a pergunta, Caio. Imagino que nesse paciente de reanimação, obviamente os níveis de lactato vão às alturas. E principalmente quando você reanima, já que esse é um paciente que, a exemplo do nosso paciente Roque, esse é um paciente que sofreu uma reanimação, um lavado de lactato sistêmico. Sofreu uma parada, presença permanente de metabólitos e mediador inflamatório, produção anaeróbia no seu sistema enquanto da parada e da reanimação. À medida que a gente restabelece a circulação espontânea, esse paciente limpa o lactato que está preso na periferia e começa a circular. Esses níveis vão bastante altos. Você mantém a reanimação. Importante, jamais confie diretamente só no seu traçado eletrocardiográfico na atividade elétrica do seu coração, mas principalmente nessa manutenção de níveis de perfusão microvascular. O paciente precisa de atividade mecânica e hemodinâmica e um suporte bom no pós-reanimação, e não só durante o período de reanimação. Ok? Então, a gente reconsideraria como um control alt del, né, um boot no sistema, onde o paciente foi praticamente reiniciado, ele reinicia com níveis altos de lactato e eu começo a contar que em 6 horas sim eu devo conseguir fazer um clareamento. Tá? A pergunta é bastante interessante, porque aí sim a gente pode comparar esse paciente com o computador. Ok? Pergunta da Eliana, né? Qual foi a sobrevida do paciente, já que os trabalhos apresentados demonstraram que os valores acima de 5 tiveram sobrevida menor ou mesmo evoluíram para o óbito? Importante. Eliana, nesse trabalho do Hospital Pompeia, foi um exemplo que eu quis dar, porque é um trabalho nacional, é feito por equipe de colegas que estão com a gente no dia a dia, a gente tem conversado e considera-se o número da amostra do trabalho. Então, é uma amostra pequena, onde nesse grupo, quem tinha mais que 5 de lactato, ninguém estava vivo após 18 horas. Ou seja, nossa reanimação tem que ser precoce. Tá? No trabalho nosso, pessoalmente, da nossa tese de doutorado, que ocorreu de 2006 até 2008, a coleta desses dados, foram, se eu não me engano, 101 coletas de lactato para esses pacientes. O ponto de corte foi 3,2. Agora, se eu realmente separar esse grupo de pacientes e também buscar os meus pacientes com mais de 5 de lactato, provavelmente eu vou encontrar uma mortalidade próxima de 100%. Então, bastante cuidado. Isso com os pacientes de torção gástrica é extremamente necessário basear a reanimação todinha em lactato, porque aí nós vamos ter certeza de que existe perfusão microvascular adequada, principalmente depois da distorção cirúrgica desses pacientes. Ok? Caio, novamente, gostaria de saber se durante as provas de carga é feita uma reposição volêmica e qual o volume adotado, visto que não é recomendada a reposição de choque. Qual o motivo pelo qual ela não é recomendada? Bom, Caio, na verdade a prova de carga é uma prova de reposição de volume. Ok? Existem as doses que se recomendam na literatura, são doses, um aspecto bastante interessante, vale a pena a gente discutir, porque quando se instaurou na literatura um valor fixo de 90 ml/kg em cães, para dar o exemplo, isso se tomou de uma base nada científica. Né? Uma reunião de especialistas, de gente que trabalhava isso há pelo menos 50 anos atrás, e que necessitava uma base para se trabalhar uma reposição de choque.
E nada mais, nada menos que uma conversa numa mesa de café definiu a dose de choque que muita gente utiliza hoje em dia. Isso que aconteceu é que, na verdade, essas doses vieram sendo publicadas ao longo dos últimos 50 anos como base para a evolução de qualquer atendimento de trauma em cães. O que a gente já viu é que, ao longo da experiência clínica, é muito fácil você encharcar um cão com 90 ml kg/h e encharcar um gato com 60. Então, a rotina clínica tem nos demonstrado que os cães têm saído dos choques com muito menos do que isso. Ao longo da primeira hora, eles têm recebido na faixa de 40 ml por quilo, e os gatos com 20 e 25. Tomando a necessidade de se controlar a temperatura desses gatos, já que um gato frio e hipotenso jamais deve ser reanimado de forma muito rápida. Essa temperatura tem que subir, ok? Você ainda perguntava o volume adotado, são 10 ml por quilo em 3 minutos. Se for um filhote ou se for um gato, em 6 minutos, ok? A reposição não deve ser tão rápida. Recomendo àqueles que estão nos acompanhando que façam uma experiência em casa, uma pequena conta, onde vocês peguem um paciente com 10 quilos de peso, por exemplo, em choque, e eu considero que eu tenho que dar uma prova de carga para ele. Esse paciente receberá 100 ml de volume em 3 minutos. Eu utilizo particularmente ring lactato. Os trabalhos mais atuais têm deslocado um pouco o uso da fisiológica da salina 0,9%, principalmente em criança, associando isso à acidose metabólica por hipercloremia, principalmente, e outros fatores. Como a gente trabalha a veterinária muito mais parecida à pediatria que à medicina adulta, é uma conduta particular que eu mesmo tenho adotado. Mas entre a salina e entre o ring lactato e mesmo a reanimação inicial com coloides, hoje ninguém sabe ainda dizer qual que é o melhor. Isso é uma questão bastante particular. E esses 10 ml por quilo, no caso, esse paciente com 10 quilos são 100 ml. Ao longo dos 3 minutos eu espero, essa é a reposição. Acabaram-se os 3 minutos, você reavalia. Checa a frequência cardíaca, pressão arterial, enchimento jugular, consciência, débito urinário, pulso, coloração de mucosa e, de preferência, seu lactato novamente. Aí você sabe se é momento de parar ou não com a sua reanimação de volume. Grande parte dos pacientes vão sair do choque com 2, 3 provas de carga no máximo. Cuidado com aqueles que levam 15 ou 20 provas de carga ao longo de 3 minutos, ou seja, 1 hora repetindo cargas de volume em alíquotas pequenas, porque nos sépticos gigantes, dinamarqueses, Rottweiler, São Bernardo e por aí vai, essas raças, às vezes você vai se assustar que pacientes de 60 quilos em choque chegam a receber 9 a 10 litros de volume na primeira hora de atendimento. Isso é que é o importante, e é a conta que eu sugiro que a gente faça essa brincadeira em casa. Porque se você avalia o paciente que toma 90 ml por quilo por hora, nos primeiros 3 minutos, ele toma uma dose 3 vezes menor do que os 10 ml por quilo por hora. São praticamente 3 ml quilo hora, muito pouco. Você gasta com a famosa dose de choque da literatura quase 3 vezes o tempo para tirar o seu paciente do choque. Ou seja, você manteve o paciente em hipotensão e hipóxia 3 vezes mais tempo do que o necessário. Voltamos à maior ferramenta que a gente não pode comprar ainda, tempo. Então você quer tirar o paciente do choque o mais rápido possível, ok? Então as cargas de 10 ml quilo em 3 minutos, elas vão fazer com que em menos tempo você dê muito volume. E a partir daí você dá a reposição de 24 horas, que é muito mais lenta. Coisa que o outro paciente que está recebendo 90 ml quilo em hora continua recebendo uma carga alta ao longo da primeira hora e vai se encharcar, ok? E daí a gente vai ter bastante problema. Bom, Felipe, vamos lá, Felipe, em caso de pacientes com hiperatividade metabólica, o clearance em 6 horas pode ser mais lento? Ele vai ser mais lento, mas normalmente, bom, deixa eu me explicar um pouco melhor, proporcionalmente você vai ter a mesma velocidade de clareamento. A diferença é que você vai ter um paciente, às vezes, com 8 de lactato, que não vai diminuir para 2 em 6 horas. Ele pode cair para 3 ou para 4, acima do ponto de corte sugerido, mas a diferença da limpeza desse lactato em 6 horas foi suficiente. Então você não precisa de preocupar, ok? Pode-se trabalhar com valores mais altos, o que não significa que você deixe a atenção nesse momento. Você tenta buscar o seu ponto de corte até o final. Marcelo Sanson, o grande Marcelo, o nosso colega de Curitiba, obrigado por ter acompanhado a gente aqui também, Marcelo. Qual o critério quanto ao lactato na decisão, né, e no time do procedimento cirúrgico do paciente com dilatação e torção gástrica? Perfeita a pergunta. Marcelo, eu não tenho ainda um valor chave para te dizer com relação à torção gástrica específica. Existe um trabalho, posso inclusive te mandar aí depois para o seu e-mail, um trabalho norte-americano que gerou curva de lactato para pacientes específicos com torção gástrica.
ok? Se eu não me engano, o ponto de corte era um pouco mais alto. Eles encontraram 4 e alguma coisa. Eu te diria que o time de operar um paciente com torção gástrica, ele é bastante claro. Eu tenho um paciente descompensado do ponto de vista hemodinâmico, você recebe esse paciente, ele vai ter um lactato aumentado. Você inicia a sua reanimação, ok? Após a reposição de volume, as provas de carga necessárias para subir a pressão arterial, diminuir a frequência cardíaca, melhorar a palpação do pulso, corar o meu paciente, colocar ele numa questão de consciência mais adequada e inclusive até que ele possa produzir urina, nesse momento pode ser que eu não tenha uma queda do lactato necessária. Por quê? Falta você distorcer o estômago. Essa é a causa da hipóxia, de tudo que está acontecendo, da falta de retorno venoso, da descompensação miocárdica, que está gerando o quadro hipóxico total. Assim que, nesse momento, o lactato sozinho pode até você pode perder o paciente, isso vai acontecer até com o piometra, por exemplo. Né? Jamais espere, se você sabe que a causa é de correção cirúrgica, esse paciente tem que ir para a correção cirúrgica para resolver a sua curva de lactato. Agora, baseamos principalmente nos parâmetros macro na sala de urgência inicial para abordagem cirúrgica é suficiente. Não tente esperar muito esses pacientes descerem seus níveis de lactato, muito menos um clearance de 6 horas para poder colocar esse paciente na mesa. Então essa é a sugestão que imagino que é que você adota aí também na Clinivet, de colocar os pacientes na mesa o mais rápido possível. Que a gente sabe que a grande pergunta, né, estabilizar para operar ou opera para estabilizar, ela está baseada nos primeiros 15 ou 20 minutos de atendimento. Você é muito agressivo em repor volume, em pôr oxigênio, em tirar o CO2, controla a dor, isso já vai fazer seu lactato diminuir por si só, melhora os parâmetros, coloca ele em condições hemodinâmicas macro para subir a mesa de cirurgia e ter sua correção, ok? Um abraço, Marcelo. O Paulo, Eliana, mais uma vez aqui, perguntando sobre a fluidoterapia. Se ela deve ser administrada em bolos até que a pressão arterial retorne aos valores normais. Exatamente. É o que a gente conhece como prova de volume ou prova de carga. Isso são alíquotas, bolos, né, de 10 ml por quilo em 3 minutos. Conectou o paciente no acesso vascular, eu estou deixando o líquido descer, estou aguardando os 3 minutos enquanto eu estou oferecendo oxigênio e controlando a dor. Acabou os 3 minutos? Reavalia o paciente como um completo e vê a necessidade desses valores serem reajustados. Pressão arterial é uma boa medida. Se você tem dor para ele estar medindo pressão arterial, você pode usar simplesmente pressão e lactato para poder fazer suas provas de volume, ok?